Uma boa tarde, Carlos. É Olá. um prazer estar aqui com você. Para mim é uma grande honra poder contar com a tua presença aqui, por ter aceitado esse convite dessa proposta, que é lúdica, que é da área da comunicação, tem a ver com o meu curso de publicidade e propaganda, no qual eu estou cursando aqui na Universidade Católica de Pelotas. E antes de mais nada, gostaria muito que você pudesse se apresentar para o público que possa assistir esse vídeo aqui em diante, né? Quando Está bem, obrigado, Rafael. Agradeço muito o teu convite, a lembrança, já que nos encontramos há alguns anos, né? E então ficou essa referência, acredito que positiva, para que eu possa de alguma forma contribuir com as tuas iniciativas. Carlos Alberto Jardim Cogói, natural de Bagé e radicado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde a infância. Com profissionalmente uma carreira na área da comunicação social, no jornalismo aqui da cidade, com experiência de redação, foram mais de 30 anos trabalhando no Jornal Diário da Manhã, assessoria de imprensa, 10 anos assessor de imprensa, um período na Rádio Pelotense também, breve, mas foi uma experiência diferenciada. E ainda na comunicação, algumas experiências com TV, mas muito amadoras e foram alguns projetos assim que eu cheguei a participar. Então, o que eu puder contribuir, né, estou à tua disposição. Bom, então, já que a gente quebrou um pouco o protocolo, que eu deveria apresentar uma proposta para ti antes, mas eu penso que seria Sim. interessante essa apresentação. Por quê? Tu tocou num ponto importante. Tu falou da tua experiência e o objetivo do nosso bate-papo aqui interativo é isso, é conversar sobre mídias sociais. Então, as plataformas digitais estão cada vez mais em alta, fazem parte do nosso contexto, do nosso cotidiano. E tenho visto uma problemática que eu penso muito a questão dos jovens, das crianças, cada vez mais utilizam equipamentos, dispositivos, né, tecnológicos que acabam, de certa forma, fazendo com que mude a identidade ou trabalhe um pouco mais precisamente a identidade dos seres humanos, das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes e logo os adultos. Pensando nisso, a proposta é um bate-papo interativo, não uma entrevista, né? Em que a gente vai conversar sobre mídias sociais. Eu tenho aqui uns cartões que eles já estão embaralhados e tu vai pegar um cartão, assim como quando a gente começar, né? E tu vai ler e tu vai responder sobre o que tu pensa sobre a, a temática ali. Certo. Além disso, depois dessa proposta, dessa prática, nós vamos ter uma sequência, que a gente vai tentar construir juntos, em cima de tudo que a gente conversar aqui, um projeto, uma proposta, pensando redes sociais, pensando mídias sociais, em como vamos tentar aplicar isso que a gente está conversando aqui numa atividade simples, rápida, mas que de repente possa contribuir para os ouvintes, para os nossos telespectadores, na verdade, né, que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo. Sim, Então, sinta-se à vontade, pode escolher qualquer uma dessas cartas. isso também. Eu vou pela esquerda. Eu também pegaria da esquerda. Eu leio, né? Pode ler, pode Tá. ficar à vontade. Então, eu retirei aqui a carta que diz o que torna o conteúdo relevante hoje. Uma boa pergunta, muito interessante. O que torna um conteúdo relevante hoje? É, Posso discorrer? O que eu interpreto assim da questão? Com certeza, pode Também. discorrer. Então, essa área que tu propões das mídias sociais, da tecnologia, ou as high techs, as big techs, né?
É uma área que me instiga, que eu estou geralmente, assim, com alguma leitura em andamento, procurando apreender um pouco mais, porque eu sou de uma geração que vivenciou e vivencia uma transição brutal, né? Eu cheguei a fazer curso de datilografia, então tive que migrar para o digital e hoje, dentro das minhas limitações, procuro acompanhar e estar atento. Mas eu acho que dá para fazer assim, não sei se sai do propósito, mas uma linha do tempo muito sucinta do surgimento, né? Nós poderíamos até procurar, mas eu acho que aí desvia um pouco do teu foco aqui, a origem conceitual de ciência e de tecnologia, né? Mapear isso ali, o que, que foi o positivismo, o cientificismo do século XX, principalmente, todos esses conceitos que foram moldando, né, um estágio da humanidade onde nós chegamos a dispor desses recursos. E a própria origem da internet, que é uma origem como uma ferramenta, né? Ela começou ali, tem nos Estados Unidos, na Califórnia, algumas experiências no final dos anos 60 de origem militar, tem como um recurso bélico para a época, e depois, já nos anos 70, surge, vai emanando na sociedade civil, com algumas experiências, alguns experimentos, engenheiros tentando ampliar e aprofundar aquele mecanismo todo, né? Transitamos até a chegada no mercado dos computadores, dos microprocessadores, computadores, os individuais, PCs, que foi uma febre assim, no final dos anos 90, até essa comunicação extremamente ágil, simultânea, uh, da conexão que aproxima quem está em extremos e continentes diferentes, né? Com uma instantaneidade. Bom, o que parecia muito bom, né? Eu lembro de aulas na universidade, tal, onde se fazia uma previsão do que seria a computação, a chegada dos computadores, quanto seria uma ferramenta benéfica e nos auxiliaria em várias frentes, né? No cotidiano, enfim, profissionalmente, mas transcorridas aí algumas décadas, uns 30 anos, o que dá para se observar é que sim, houve esse avanço positivo da comunicação, que é hoje praticamente sem, né, limitações, enfim, e, no entanto, tem também o, o ônus de toda essa tecnologia, né? Então, nós temos que estar atentos, assim, a outras questões, me parecem, rapidamente, não vou, antes de chegar no conteúdo aqui, que é o foco da questão, mas o desaparecimento de algumas profissões, postos de trabalho, a, eu, como um profissional do jornalismo, né, hoje, fui inclusive um período do sindicato, jornalistas, enfim, eu vejo a área do trabalho profissional assim se desmantelar. E então direitos que estavam assegurados, piso profissional, enfim, o sindicato ainda existe, luta, é histórico, é estadual aqui no Rio Grande do Sul, mas o que se observa é que virou uma atividade praticamente desregulamentada, né? Onde horas de trabalho hoje, como é, registrar isso, como pleitear isso diante de um universo de comunicação e de informação massivo, né? E constante. Então é muita informação de todos os lados. O que que virou o jornalismo? O que que é o jornalismo? O que que pode ser um conteúdo relevante, né, Tia? E então, as próprias, nós temos todo, é chamado até algum conceito, né? Tem um professor da Unicamp que usa isso, a uberização do trabalho. Vamos perdendo direitos
e aquilo é o aceno, a sedução é que é algo mais prático, mais rápido, instantâneo, com autonomia, enfim, mas tem uma contrapartida, né? Tem uma perda de cidadania, inclusive. E outra questão mais recente, que até é um livro que estou lendo aí A Máquina do Caos, jornalista americano Max Fisher, recomendo. Ele faz essa trajetória da internet, desde ali do início dos anos 70, e culmina agora, depois de 2012, 2013, com umas pesquisas, onde que a internet se torna não propriamente vilã, mas uma ferramenta que nos incute no cotidiano, estamos em 2025, além de todas aquelas séries de anúncios e propagandas, conforme nós deixamos algum rastro digital de interesse, mas uma é, na questão ideológica, política, de manifestações, enfim, uma gama de provocações, né, onde o internauta ali, quem está usando, enfim, fica muito fragilizado. Ele mapeia isso, identificando algumas pessoas, engenheiros, ali no Vale do Silício, que foram desenvolver o algoritmo. Então, acho que esse é um eixo, né? Um dos eixos, o algoritmo, 2013, 2014. E esse algoritmo, inicialmente, ele seria pensado para desenvolver essa atração, né, pelas plataformas, mas com princípios como generosidade, né, solidariedade, amizade. No entanto, aí tem a versão desse autor, né? Chegou um momento em que o próprio algoritmo ele começou, na sua dinâmica, ele começou a se ampliar de uma forma que saiu do controle e os princípios foram migrando para um foco, né? Onde foi detectado o que eles buscam? Eles não ganham propriamente com o anúncio que está postado ali, mas é o tempo de conexão. Então, quanto mais tempo conectado, a ideia dessas big techs é que tu fique o máximo de tempo online, conectado, é ali que isso começa a se tornar lucrativo, né? Então, e o que chama atenção, o que seduz, o que pode ser atrativo para ficar online? Esses algoritmos foram, então, desenvolvendo essas estratégias onde a aberração, o extremo, a violência, as anomalias, enfim, né? E aí entra até questões já ideológicas, né? Onde desde uma fake news até algumas narrativas assim muito preocupantes, ultraconservadoras, enfim, vão conquistando, seduzindo, atraindo e mantendo conectado aquele internauta, né? Para fechar, então, eu acho que é a questão do algoritmo, desculpa, e agora muito recente, né, nesse momento que a gente vive aqui, então, IAs, né, as inteligências artificiais, que para mim ainda é uma caixa preta, assim. Eu até vi casualmente uma divulgação de um produto para a área da justiça jurídica, os advogados, onde eles compram, né, esse acesso tal pela inteligência artificial de serviços, que seria com a justificativa de ganhar tempo, né, onde ele já apresenta toda uma introdução técnica de como encaminhar uma petição, como encaminhar um processo, enfim. Então, assim, como um aliado daquele campo profissional. Mas já se vê também, né, outras formas de manipulação de imagem, do audiovisual, enfim,
que eu considero assim muito preocupantes. E o que torna um conteúdo relevante hoje? Eh, Chegando, enfim, aqui à tua questão. O conteúdo relevante hoje, me parece, né? Eu acho que todo aquele conteúdo que possa ser identificado com credibilidade. Credibilidade. E aí voltamos ao jornalismo, velho jornalismo. Ele, apesar, né, de é, os grandes veículos, enfim, os que ainda se mantêm, sofrerem as pressões, injunções e muitos direcionamentos por conta do próprio mercado, dos laços que estabelece, enfim. No entanto, pelo rigor, né, pela ética, o código de profissional do jornalista, presume-se, é onde eu tento me abastecer de informações quando eu procuro algo relevante, em veículos com credibilidade. Claro que nós vamos. A ideia é que cada cidadão, né, interprete aquela informação com um mínimo de senso crítico, buscando comparações, buscando outros dados, mas nessa grande oferta de informações, o jornalismo ainda me parece que é a fonte de conteúdo relevante. Tá? Se não, caímos na malha dos algoritmos que podem tornar relevante coisas que não vão nos transformar, né, como sociedade, e sim nos entreter, nos persuadir como consumidores. Bom, Carlos, eu gostei muito da tua reflexão, da tua experiência, do teu estudo sobre, né, esse assunto, né, sobre os algoritmos que tu mesmo mencionou, e até falando sobre mídias sociais, sobre tecnologia, realmente, os algoritmos, né, foram criados, né, projetados para que pudessem auxiliar realmente profissionais de vendas, marketing, profissionais, empresas, né, grandes empresas, na verdade, empresas de porte global, e toda essa criação, esse processo de criação fazem parte dessa era digital, desse período contemporâneo que nós estamos vivendo, né? Em que acabou fazendo com que a gente, pessoas como nós, né, professores, estudantes, mesmo ainda tendo passado por outras épocas que ainda não tinha esse avanço tecnológico, acompanhamos esse avanço, estamos acompanhando, eu acompanho desde os anos 90 essa virada, né, tecnológica, mas ainda temos essa dificuldade de entender o objetivo principal, né, da tecnologia, da internet, e por que foram criados, por que tem tanto investimento em cima de algo que nos ajuda muito hoje para profissionais da comunicação, profissionais de diversas áreas, mas ao mesmo tempo também acaba confundindo a nossa cabeça, acaba nos levando a assistir coisas que a gente não tem interesse, ou comprando coisas por indução também, né? Ao mesmo tempo que tem muitas notícias também, fake news, né? Que é o excesso Sim, de sim. notícias, e ao mesmo tempo também que. Rafael, eu lembrei agora, a USP, não sei se alguma outra universidade no Brasil, mas lá eu já vi há algum tempo que foi criado um laboratório eu acho que envolve a área de saúde da universidade, enfim, para pesquisar a relação com as mídias sociais, enfim, o mundo digital, como um vício. É tratado como um vício, é uma intoxicação. Então é algo que, claro, né, contrasta com a gente sai na rua, qualquer local público, enfim, logo se percebe ali pessoal focado no seu celular, né? Pode ser uma distração, como pode ser uma informação relevante, conta de banco, sei lá, mas esse tempo todo dedicado, né, a esse
essa conexão, essa conectividade tem já causado já tem afetado a saúde mental. Então já faz assim, não é? Acho que, sei lá, uns 4, 5 anos, já tem esse estudo sistematizado sobre a conectividade como algo que adoece as pessoas também, né? E nós estamos vendo, observando, que se tornou algo assim onipresente no cotidiano das pessoas, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Tem até um livro que é Sociedade do Cansaço, né? É um livro recente, né? Que fala sobre isso, sobre esse adoecimento. Do coreano, aquele, eu acho. Isso mesmo. Eu não vou saber pronunciar o nome Não, agora, que nem me eu. confunde É, bastante. Mas eu exatamente. li esse livro e me identifiquei bastante e acabei, né? Já ao longo dos anos eu tenho estudado. Eu acho que me adoeceu um pouco as redes sociais. E através desse adoecimento eu disse, nossa, eu queria acabar com o Facebook, queria acabar com o Instagram. Na verdade, eu precisava estudar, assim como tu tem feito. Estudar mais Entender, né? e entender, Entender tentar entender isso, o que está acontecendo e o essa porquê rede que, toda. quando consegue filtrar isso, consegue viver melhor, ver a Sim. minha vida melhor e levar esses aplicativos, esses aparatos que a gente tem aí para o meio profissional ou acadêmico. Carlos, agora eu vou fazer o seguinte, Tá. agora eu vou retirar uma carta. Eu só tinha mais um detalhe Não para pode falar, acrescentar. fica tranquilo. Tá. Que eu lembrei que eu acredito e vejo que é uma questão até polêmica, né? Entre outras tantas que no Brasil, assim, de hoje, que é a regulamentação das redes sociais, né? Ou dessas big techs, né? Onde houve queda de braço entre a o sistema judiciário brasileiro e uma gigante aí que era o Twitter, virou o X, né? O X. E, enfim, porque para essas grandes plataformas não há interesse, né? Eles conseguem manter o maior tempo de conexão pela bizarrice, né? Sendo bem objetivo. Então não há interesse em regulamentar. Regulamentar não é cercear. Já surge alguém, minha liberdade. Isso é outro debate. Regulamentar é tu colocar os parâmetros, né, de civilidade com os as possíveis sanções, enfim, criminais e responsabilidades que têm que ser assumidas, né? Então nós estamos vivendo, os adolescentes sofrem muito, tem o cancelamento, tem aquelas outras camadas da internet, né? É, a Deep Web, Dark Web, tem algumas outras assim que eu não estou recordando exatamente o nome, mas onde não tem nenhum limite. Então, É tráfico de drogas, é pedofilia, os próprios é dispositivos, um. se geralmente eles podem até tentar fazer alguma coisa, colocar alguma senha, fazer alguma situação, criar essa situação, mas com tanta dificuldade que a gente tem com a falta de tempo, geralmente tu não vai parar para um celular ou uma televisão, né, e começar a configurar todos os sites que podem, não podem entrar, mas essa liberdade que a gente tem hoje de poder acessar, que as crianças têm, os jovens têm, eu acho que isso é realmente muito perigoso, realmente, porque se em outro momento da história, né, no século passado, existiam códigos, ou leis para que pudessem algum livro ser publicado, ou uma criança pudesse ler, como é que eu posso falar? Não tivesse um limite de idade Sim, para sim. até ainda tem, né? Uma adequação, Uma né? Uma adequação. adequação, é. Esse filme é proibido para menores de tal. Então, por que que a rede social ainda não se tem esse controle, né? E até hoje, tu vê, tem crianças de 8, 9 anos que já tem uma rede social que, na verdade, quem cria é um pai, uma mãe, um irmão mais velho e mente ali uma idade e tal, porque tem um limite ali, só que aí não tem como tu impedir, né? E Há pouco eu vi, há poucos dias, uma frase que mais ou menos dizendo isso: nós somos a última geração que vai lembrar do mundo como ele era antes. Que
A tendência agora é já o nativo digital, né? Desde a infância, hiperconectado, e só que vamos descobrir aos poucos o que que tem de bom e o que que tem de mal nisso. Vamos vivenciar, né? Observar o que que traz de positivo e o que que pode ser bem nocivo, né? Estamos bem É, pior. é uma situação, ele é fronteiriça ali, de limite mesmo. Bom, agora Sim, sim, vamos ó, seguir aqui, né? tá. Que não Tem sabemos o nosso mais uma aí tempo para aqui. nós. Eu vou pegar essa Tá, aqui e a última fica contigo, tá. já que tu é o convidado, Sim, tem mais experiência. Eu sim. sou o ministrante aqui do Vamos lá então. projeto, Tá. mas o especialista está aqui É, e para quem está ouvindo, né, sim. para quem está assistindo, acho que vai ser muito bom poder ouvir tudo isso que está sendo falado aqui, Ah, né? claro, claro. E Tomara. acredito que possa, né, possa contribuir para jovens estudantes da Hum, comunicação, publicidade, relações públicas, jornalismo, né? Ou outras áreas afins também que sim. têm interesse de seguir, né? Todo o tempo que a gente tem toda hora que a gente tem a oportunidade de ter um profissional, né? Disponível aqui, né? Bom, aqui tem uma pergunta, né? Eu já conheço as perguntas, porque eu Sim. bolei mesmo, mas qual a sua rede social favorita? Bom, eu vou responder, é o YouTube. Uhum. Atualmente é o YouTube. Eu já vou responder de cara assim. Tenho Passei por quase todas, né? Orkut, MSN, Facebook. Aí eu tava viciado no Instagram. Eu acabei sendo aquilo tava viciado. Hum. Até porque eu trabalho com ilustração, eu trabalho com design. E a todo instante eu tava querendo captar fã, captar seguidores, mostrar meu trabalho. E aquilo tudo começou a, como a gente falou anteriormente, me adoecer. Me adoecer porque enquanto eu estou lançando ali minhas imagens de uma forma não adequada ou não projetada, existem outras pessoas que têm todo um trabalho de marketing ou até empresas por trás ou né, ou pessoas que realmente levam para o lado daquela coisa bizarrice que nem tu Hum. falou, né? Pessoas que vão para o lado cômico também dentro do Instagram. E assim vão conseguindo mais seguidores. Pessoas que vão também pro lado da estética, homens, mulheres, né, que acabam. É uma coisa que eu discuto bastante, eu e a minha esposa, são pessoas que estão se prostituindo na internet. Uhum. Porque, falar assim, eles estão vendendo o seu corpo, né? Não Sim, que sim. estejam cobrando, mas quando começa a se Hum. expor demais o corpo, começa a expor demais o lado físico Hum. e o trabalho, a experiência, o profissional parece que não é visto. Então, falando, né, do YouTube, o que acontece? Eu comecei a analisar o YouTube. Eu nunca fui muito fã, a não ser para escutar músicas, assistir algum filme, alguma coisa, alguma reportagem que eu queria assistir, né, ficar gravado. E eu comecei a gostar muito do YouTube, porque eu comecei a ver que, nossa, que legal, aqui tem uma pessoa que é professor de história, dando toda a aula aqui do Brasil, sei lá, o Brasil na função Colonial. colonial, É. pós-colonial, Hum. história da arte. Aí tá tudo ali. Poxa, é Sim. incrível. Aí tu para. Não, mas peraí, tem um cara ensinando como é que se usa um software de edição. Hum. Mas peraí, eu paguei R$ 2.000 para fazer um curso de web design. E o cara me ensinava ali como operar aquele software. E eu disse, nossa, é só a gente ter um tempo para assistir. Só que, claro, né? Com essa vida agitada que a gente tem, as redes sociais, a gente não consegue parar para assistir mais que 4, 5 minutos. Mas, no meu lado, né, eu pensando, tava no Instagram, me dedicava todo o tempo. E não tava conseguindo atingir nada do que eu queria, meus objetivos. Hum. E comecei a ver que uma plataforma um pouco mais dinâmica é o YouTube, que trabalha com vídeo. Eu identifiquei que o vídeo, tanto no Instagram, ele tá tendo maior acesso, porque eu publiquei um vídeo no Instagram e aí tinha 2.000 visualizações, não sei, 300, 400 curtidas, né, no vídeo. Eu disse, não, tá, eu quero migrar para o YouTube. Ainda não criei um canal específico, mas a partir desse projeto, espero que esse seja um primeiro vídeo de um canal que eu já tenho projetado colocar no ar um canal
que fale sobre educação, que fale sobre cultura, que fale sobre profissionais que possam, né, compartilhar uma história que realmente faça a diferença para a sociedade de Pelotas, mas também para outras pessoas, brasileiros ou estrangeiros que assistir, né? E o YouTube é essa plataforma. Eu tenho acompanhado que muitos profissionais de jornalismo estão migrando para o YouTube. Inclusive, teve um caso agora da Bandeirantes, né? O pessoal do esporte, né? Que saiu, né? Rompeu com a Bandeirantes e criou um canal, criou um projeto. Da bola, aquele de Isso, futebol, né? donos da Esporte. bola. Os donos da bola. E eu fiquei assistindo, poxa, isso realmente faz a diferença. E eles estão ali, né? E, poxa, eu não pago nada, lógico, não tô pagando Hum, nada para assistir eles. E aí tá bem mais dinâmico. E aí, assim como outras pessoas que estão ali mostrando coisas maravilhosas. Claro, também no YouTube eu tenho uma série de pessoas, né, que acabam ganhando fama por bizarrices, né, ou por mostrar o talento mesmo, às vezes uma pessoa da música, né, pessoa que canta muito mesmo e acaba tendo esse desenvolvimento. claro. Então o YouTube hoje é o meu canal favorito. E qual é o teu, Uhum. Carlos? O meu, eu estava lembrando aqui que tu falou do Orkut, né? Tu falaste do Orkut, eu me lembrei, Orkut. Eu não cheguei, eu lembro de um episódio, para tu veres, um episódio, o Orkut, eu não cheguei assim a me cadastrar, enfim, mas eu lembro que eu já lecionava, né? Tenho atividade como professor também. E, para minha surpresa, um grupo de alunos criou, na época, uma página que era referente a mim, eles eram meus alunos, tal, né, na escola, e, e tá aí, aquilo que agregou ali eram de diferentes turmas, tal. E inicialmente eu fiquei bem satisfeito, contente, surpreso até com aquela, né? Não acompanhava mesmo o Orkut. Até que numa determinada ocasião eu fui visitar então essa tal página lá e me deparei com um comentário de um aluno em relação a alguma coisa que eu teria dito em aula, que eu fiz não sei o quê, de uma forma assim irônica, sarcástica. Então aquilo me deixou muito descontente. Aí eu fui conversar então com os responsáveis, detectar, ver lá quem eram os que administravam aquele espaço. Aquilo foi contornado porque estava assim abusivo, né? Era uma grosseria desnecessária e vindo de um aluno que não, enfim, não correspondia tanto em sala de aula. E aí, aquilo foi uma primeira, depois que a gente já conversou aqui um pouco sobre essas questões aí, foi um primeiro sinal, né, para pessoal, assim, do quanto pode ser vil também, do quanto pode ser vil, né? Então foi uma experiência para mim, assim, eu fiquei muito abalado, assim, com aquele impacto, que era algo novo mesmo. Depois a gente observa aí, que tem acontecido, né, tia? Mas, atualmente, ou já há algum tempo, eu também sempre resisti muito, né, a ingressar numa rede social. Até que, pelo, pelo hábito da corrida de rua, que eu fui me dedicar à corrida de rua, assim, e durante 12 anos participei semanalmente, assim, de vários lugares aí correndo, ainda gosto bastante. Eu observei pelos vários contatos e corredores, enfim, aquelas gerações que, através do Facebook, se tinha informações sobre uma outra corrida, uma outra disputa em determinado lugar aqui da região, enfim. E eu disse, não, então vou participar disso para estar atualizado. Foi com esse objetivo que eu ingressei. E já um pouco tardio, assim, vamos dizer, né, para Facebook. E ali mantive esse meu hábito das corridas porque eu achava que era uma forma de divulgar algo, uma experiência de saúde sadia, um exemplo, uma motivação. Então mantive essa divulgação, assim, motivação. Até que eu tive que
daqui a pouco diminui o meu ritmo de corridas e tal, partir para outras etapas, enfim. E o Facebook ficou uma conotação, ele perdeu então aquela divulgação que era esportiva, motivacional, assim eu imaginava, né? E se tornou para mim um espaço onde eu faço uma divulgação de temas que me inquietam no cenário político brasileiro, né? Cenário político brasileiro, local também, enfim, que é desde estudante sempre tive muito interessado nas questões políticas, então eu tenho eu acho que ali é uma comunicação que eu entendo cada um, se alguém quiser botar foto de um prato de comida, quiser botar foto do que tu tomou no café, acompanhou o café pela manhã, enfim, ou foi até a cascata, fez uma foto, eu entendo, assim, acho que né, é um espaço para isso. Mas eu acho que eu consigo dar um direcionamento para mim mais proveitoso nessas questões políticas e culturais da cidade, né? Já que eu trabalhei como jornalista cultural mais de 30 anos, então essas questões e as questões da negritude, da periferia de Pelotas, do hip hop, do rap, das contradições sociais, esses temas é que eu canalizo ali no Facebook. O Instagram, que eu acho que até o que tem movimentado mais, assim, né, o interesse tal das pessoas, eu tenho um espaço, abasteço muito pouco, não me chama atenção, então ali pelo Facebook eu me comunico, foi a nossa comunicação, né? E parece que ele está um pouco já defasado, ultrapassado, mas não, para mim isso não é tão relevante. E então atualmente o Facebook. O YouTube, tu falou, eu acho que ele é mais uma plataforma, né, de informações que eu também visito com frequência, assim, gosto selecionando os canais que me chamam a atenção, né? E então é o lado a gente pode usufruir. Você muito falou das questões aí Comunicação. das edições, do software, né, Sim, dos sim. tutoriais e Isso tal. mesmo, Isso, tutoriais. como professor, eu já busco também vídeos na, nas áreas que eu tenho curiosidade, às vezes, entrevistas, fatos históricos, um personagem lá que aparece em algum texto, daqui a pouco tem material sobre ele ou com ele no YouTube. Então, esse acervo, sabendo usufruir, ele é muito bom, muito positivo, muito Inclusive, positivo. para nós que trabalhamos com cultura, né? Pesquisamos sobre cultura. Eu pesquisei, né? Sou produtor cultural aqui em Pelotas, tenho cadastro, né? Todos os quesitos de produção cultural e tenho atuado, sabe, há mais de algumas décadas, já não sei, desde É? 2000, Ah, antes de conhecer, né? Eu já estava no cenário e não entendia nada de produção cultural, né? Nem sabia que existiam leis que uhum, estavam sempre tão... E nesse espaço do YouTube que tiveram vários fóruns agora recentemente do Ministério da Cultura, né, do MIC, uhum, também aqui do estado do Rio Grande do Sul, também teve fóruns, né, tá. através do YouTube. Então, que incrível isso, né? Tu poder participar, de ouvir profissionais falando das leis, tudo que rege Sim, sim, essas mudanças aí, né, que vem a melhorar, né, a comunicação entre o governo e seus representantes aqui nos estados, né, é, agentes culturais, né, e também pessoas que nem sabem que são produtores culturais, que são artesãos, que são artistas. Às vezes as pessoas exatamente. não sabem nada e tem uma plataforma, que também é uma rede social também, porque tu pode ali comentar nos vídeos, tu pode também, é democrático, porque tu pode ali dizer, não gostei desse vídeo, tu pode inclusive, até algo interessante, né? Ele parece mais, do meu ponto de vista, mais fácil de tu restringir. Eu consigo restringir muitos vídeos que eu não quero assistir sobre isso. Não me interessa. E aí eu consigo restringir, né? Bloquear. Uhum. Algo que nas plataformas ainda do Facebook tem muitas informações. Não, isso não é. Não, eu não consumo isso.
mas eu não sei o que acontece, o celular acaba captando alguma coisa. E no Instagram a mesma coisa, tu tá pensando aquela coisa ali e estão te colocando, tu tá conversando uma roupa ou algum carro, alguma casa e aquelas informações vêm, ou coisas de violência assim que tu não quer ver, não me interessa por É, isso, e aquelas coisas vêm naquele turbilhão, ao mesmo tempo que muitas imagens daquilo que a gente consome, livros, né, arte, cultura, e aí mistura tudo, a gente fica meio perdido, mas no YouTube eu tô muito interessado assim em dar sabe, uma guinada nesse caminho aí, até porque para quem pensa em ter uma empresa ou pensa em divulgar um trabalho, é bem importante. Bom, sim. pensa, não sei se tu tem alguma Então, eu estava quer colocar pensando aqui alguma coisa no sobre A isso. Sociedade da Vigilância. Tem um livro com esse título aí de, sei lá, 2016, 15, A Sociedade da Vigilância, onde toda essa parafernália, que a gente, sabendo usar, pode ser muito positiva, ela também nos molda e controla demais, né? Molda e controla demais. E esse aspecto falava aí, às vezes uma conversa, daqui a pouco eu tenho ouvido isso de amigos, enfim, o próprio celular, ele já parece que captou aquilo de alguma forma, o interesse, e oferece abordagens, informações, narrativas sobre aquele tema ali, aquele episódio, né? Eu tenho o caso aquele do Snowden que está exilado na Rússia. O Snowden, e tem o livro dele mesmo, contando, e tem o filme que o diretor, o Oliver Stone, fez, o Snowden, e eles mostram, é uma gurizada assim, trabalhando para o governo americano, para a área de segurança americana, então, no Havaí, e ele mostra ali um episódio, isso era 2013, quando ele foi descoberto, assim, né? Ele divulgou e teve que fugir e tal, porque senão, né? Estados Unidos, enfim, ele era um militar americano, estava trabalhando na segurança. Ele era um engenheiro contratado para um serviço de segurança militar lá, na área digital, e eles conseguiam, tu vê, isso mais de 10 anos, eles conseguiam, eram uma gurizada assim de computação, tinham espaço para fazer essas ações, né? E, eles conseguiam entrar num notebook desligado e pela câmera do notebook eles conseguiam visualizar o que estava acontecendo no entorno, lá no escritório, na sala de alguém, aparentemente o note desligado, e eles lá na base conseguiam, é, pela câmera, entrar na câmera e flagrar o que está. Então, esses não são coincidências, né? Não são. Esses sensores que detectam, Não, né, e há muitos a estudos sobre nossa. isso já, né? Ah, tá vendo Isso estudos já sobre isso. é extremo, né? Algo extremo. E, e tem uma outra autora que eu li há pouco tempo também, uma americana que foi do New York Times, e ela tem uma abordagem sobre. Teve ali a campanha do Trump de 2016, onde os russos invadiram as áreas digitais lá dos Estados Unidos. Então, existe assim, a gente está falando de coisas muito, né, na ponta, mas existe uma guerra, né, uma guerra de espionagem digital onde eles conseguem detectar tem as equipes para isso, né? Eles conseguem invadir, detectar, como é que são o que está criptografado, eles É, conseguem invadir, né? E inclusive tem um episódio que está narrado, acho que por essa autora, não vou me lembrar o nome dela, que é no Irã, onde uma equipe, eles conseguiram invadir o sistema deles lá estão numa pesquisa para nuclear, né? Então eles com remotamente, né? Numa forma
muito ardilosa, engenhosa, conseguiram chegar no sistema via Estados Unidos, chegar no sistema, invadir aquelas codificações e mudar que ali o beneficiamento do urânio ele tem que girar em tal velocidade, são, né, vários cilindros. Eles conseguiram assim alterar as escalas de horário, enfim, que daqui a pouco aquela temperatura descia e aquilo afetava todo o beneficiamento, mas não era detectada nenhuma invasão. Então, eles conseguiram mascarar a invasão, tudo digitalmente, né, com aqueles acessos, mascarar essa invasão, e até que os iranianos se dessem conta do que estava acontecendo, onde era o defeito, qual era o problema, porque estava esfriando, tinha determinados picos, que a temperatura era tal, daqui a pouco caía, e não aparecia nenhum motivo, não era identificado. Então, tudo isso já feito assim, de uma forma remota, né? Então, essa espionagem, ela tem esses desdobramentos. Tem o pessoal da Arábia Saudita também, né? Tem esses jovens engenheiros que se dedicam a isso, Hackers, né? que são, Hackers. são recrutados, né, para esses países aí, Oriente Médio, enfim, para ações de pirataria, né? Vou chamar assim, pirataria. Então, nós sabemos muito pouco. O que nós sabemos é, assim, nós somos cobaias. Nós somos os ratinhos aqui sendo manipulados, né? Bem complicado mesmo, É, né? É uma coisa é, perigosa, né? Até o que a gente está descrevendo é ali, né? Não muito sabe. perigoso. Ou sites que a gente está entrando, né? Eu gosto muito de ufologia. Hum, E aí eu entrei num site que foi disponibilizado lá dos Estados Unidos. Só uma coisa, apaguei tudo, não quero mais entrar no meu antigo notebook. é, Apaguei tudo, sabe? Porque sim, eu entrei lá, eu disse, vou enviar algum vídeo, é, ou vou comentar. Não, nem quero comentar nada porque eu não sei o quanto isso é perigoso, né? e nós temos que estar atentos também com um filtro assim, do senso crítico, né? Para as teorias da conspiração. Não é para levar para algo assim fantástico, né? Extraordinário, mas dentro do que já é feito, né? De forma real, cabal e bem prática, bem objetiva. É verdade. Tentar descobrir isso aí mais, desvendar. Tem uma última aí, vamos para Tem outra? uma última. Eu não sei se nosso tempo, então. Ah, tá. Vamos tentar agora nessa última. Porque ainda tenho mais uma Tá, para finalizar, tá. né? Só para finalizar. Mas tem mais um assunto que esse aqui eu deixei para ti, né? Certo. Posso ler para ti também, se tu quiser. Por favor. Eu leio para ti esse aqui, Tá. mostra a carta, mas tu que vai responder para nós aqui. Hum. Ó, um post marcante que te notou, um post marcante que notou recentemente. Post marcante. Ou Ah, uma notícia marcante. eu vejo posts diariamente, assim, de algumas fontes que me interessam bastante, né? Então, tem desde as mais lúdicas, tal, os memes, né? Até algumas reflexivas, né? Então eu acho que tem uma assim que eu acho que é bem essa grande contradição, né? Que é a questão, entre outras, mas vou escolher essa, que é Israel promovendo esse massacre, genocídio, banho de sangue na faixa de Gaza, né? Sob a alegação de 2 anos atrás, aquele ataque terrorista, já mataram em torno de 60 mil pessoas, assim que, né, vamos dizer, não tem mais justificativa há muito tempo, enfim. E de um post de um desses cartunistas, chartistas, tem alguns extremamente talentosos, ele faz o Netanyahu, né, se olhando no espelho e enxergando Hitler, enxergando a imagem do Hitler quando se olha no espelho, porque traz toda aquela história da Segunda Guerra, da Alemanha, dos judeus sendo dizimados também, né? E, e no século XXI, protagonizando uma matança brutal. Mas tem outros sobre o mercado, tem agora
acho que ontem eu vi um também que são dois, é um diálogo, dois personagens, né, um desenho, e um preocupado, parece que eles têm, assim, poder aquisitivo, banqueiros, enfim, sei lá, Faria Lima, né, aquela elite, e pergunta quem vai pagar a conta. E um diz, não, vai ser a educação, a saúde e os aposentados. Nós não podemos assumir esse gasto, né? Então são questões criativas, críticas, que estimulam uma reflexão. Esse tipo de material, assim, eu fico muito interessado. Eu também tenho notado não, tenho assistido bastante, na verdade, muito no YouTube também. Eu sigo a CNN, sigo o UOL, né? E esse momento que a gente está vivendo é muito perturbador, porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois com as diretrizes dos direitos humanos, todas as coisas que, sabe, que a gente vem tentando, né, de pesquisas sobre direitos humanos, sobre pesquisas sobre educação, sobre ações, né, que os Aham. países têm feito e de outras guerras que aconteceram também, Vietnã, a Guerra Fria também, né? Agora eu acho que a gente não está vendo mais a Guerra Fria, a gente está vendo realmente uma guerra, uma terceira guerra mundial. Já passamos da Guerra Fria, já estamos numa terceira guerra mundial. Só que ela é uma guerra que ela acontece e as pessoas estão realmente, elas não estão conseguindo ver, sabe? Não tão, elas não sentem, a gente não sente porque a gente está aqui do outro lado, né? Se a gente só consegue, a gente não consegue sentir às vezes nem os problemas da nossa sociedade, né? É incrível a gente ver uma pessoa na rua ou uma violência acontecendo, a gente, não é comigo. Imagina pensar no outro lado do mundo, no outro lado do mundo, né? Um outro continente, na Europa ou nos Emirados Árabes, né? Sim, E eu vou te interromper. Desculpa, eu lembrei agora, eu fiz um curso, começou fim de 24 agora. Ele era educação, foi educação em direitos humanos. Educação em direitos humanos. Então tivemos vários debates sim, durante alguns meses e não havia necessidade de um projeto para concluir o curso, um projeto que teve a participação da UFPEL, do Instituto Federal de Osório, lá. Tu me convidaste aqui para essa questão, e agora eu estava lembrando. Aí o meu projeto que eu sugeri era no a violação dos direitos humanos no ciberespaço. que incrível, É, né? Até casualmente que tem a ver com, eu estava lembrando agora, no ciberespaço, então nós debatemos lá a questão indígena, a questão dos negros, a questão sem terra, todos esses temas assim que quilombolas, enfim, houve vários debates, um grupo muito bom, era aos fins de semana, e aí no projeto que seria assim desenvolvido em escola, né? Então o, eu achei esse como é um tema assim que já me instiga bastante, o cyberespaço como, né, violação dos direitos humanos. Então levar para a escola, para alunos, adolescentes, os jovens, aquela orientação acerca do um pouco que a gente falou aqui, né? uma Dos conscientização, parâmetros, dos valores, das questões legais que envolvem esse mundo digital. né? Uma É, conscientização que deveria, eu penso que deveria haver mais nas escolas, deveria haver mais na própria mídia, né? E eu não vejo essa preocupação. Acho que realmente tudo tem que ter um interesse, um capital, né? E assim como as próprias coisas envolvendo discussões sobre gênero, raça, né? Parece que tudo tem que ter um interesse para que aquilo comece a virar algo, digamos, normal. Olha, temos visto os protagonistas negros, ou protagonistas mulheres protagonistas, até ou protagonistas LGBT ou pessoas com sim, deficiência. Até que ponto isso tudo é uma verdade? É uma verdade ou é uma verdade construída
porque uma empresa precisa manter isso, porque isso vende. Porque a gente tem que analisar nosso meio, né? Possivelmente, né? Desculpa, dá para também a gente desconfiar, né? De concessões estratégicas para ampliar os consumidores, né? São Também. nichos de mercado. É Nós verdade. temos um mercado de consumidores negros que pode ser estimulado, né? Então essa bandeira entra na pauta, enfim, mas sem aquele questionamento, né? Sem a emancipação. Acho que essa questão de uma narrativa que ela é oportuna, né? Ela é bem-vinda, mas ela não chega a ser emancipatória, chega a ter uma emancipação, né? Então são questões interessantes também. Não, é verdade. E é algo também que eu tenho procurado, né? Eu estou fazendo parte aqui de um projeto aqui da Universidade Católica, que é o NEPRER, que é o Núcleo de Pesquisa, Ensino, Extensão e Educação Antirracista. E eu me inseri nesse projeto porque foi, mesmo sendo um homem negro, foi algo que eu deixei de lado, né? Eu fiz- mergulhei na arte, mergulhei no design, mergulhei na história, né? Mergulhei na universidade, na vida acadêmica, me especializei, né? Sou especializado, sou mestre em educação Posso te fazer uma pergunta? e não cheguei a realmente olhar para mim mesmo Sim. e me entender por que que algumas coisas não aconteciam no tempo que eu pensava que era certo, ou por que que algumas outras coisas eu via na sociedade e eu não fiz isso, não estava me inserindo na minha realidade, eu estava meio seguindo, sabe, uma trilha que eu acho que era uma influência da própria mídia também, né? E talvez hoje, mais experiência, estou estudando mais, tenho praticado mais através das. Acredito, Rafael, é necessário sempre se manter um certo distanciamento, né? Então nós temos esse mundo todo que chegou, digital, com muitos benefícios, mas também fazer um distanciamento porque o contexto sempre é aquele, né? Muito tocado pelos ventos do mercado, né? E poder, muita disputa por poder, enfim. Eu acho que esse distanciamento nós não podemos perder de vista, né? Então, só para dar seguimento, agora que a gente apresentou já as cartas, vamos passar para a última fase, Tá. que vai ser assim, ó. Eu tenho uma ideia de um post. Eu trouxe aqui umas folhas, eu sei que tu vai pensar, vai pedir para mim desenhar. Não sou do desenho, eu sei. Mas eu sou um cara que eu sou professor de artes, né? Essa é a minha Uhum. formação, né? A minha graduação é nas artes. E eu gosto muito de fazer as pessoas desenhar, mas isso aí é uma coisa daquela escola mais antiga, né? Que era meio opressora até, né? Tipo, vamos Uhum. desenhar. Eu gosto muito do desenho, mas nem todo mundo gosta. Sim. Mas a ideia aqui é o seguinte: eu sou especialista em design thinking, que é um modo mais criativo de pensar um projeto. E a ideia é, se tu pudesse fazer um post agora, qual post tu faria? E aí tentar. Aqui eu tenho canetinhas, tenho canetas, tem uma caneta Uhum. aqui. Vamos lá, então, vamos E aí a tentar gente fazer um. vai Uhum. criar um post rápido Vamos ver. para finalizar. Livre, tema livre. Tema livre. Mas assim, só um esboço assim que tu pode, eu vou criar aqui Ah, também e a gente finaliza uhum. aqui. Vamos ver, então. É,
Então, aqui, se eu fosse fazer um post, tá aqui. Ah, que legal. Tá aqui o post Aham, aqui. muito bacana. Muito Esse aqui bom. fica Poxa, pra ti de presente. obrigado, muito obrigado. Não, foi Muito só obrigado. uma Eu fiz esse brincadeira. aqui, ó. Tá, muito obrigado. Rapaz, desconectar para criar, lugar para mudar. Acho que a gente É, tá é, caminhando junto. Acho que ó, tá, eu que sou o cara dos esse aqui tá quadrinhos, muito bom. Ah, muito obrigado. um esboço Gostei rápido, bastante. uma brincadeira. Se Gostei tivesse mais bastante. tempo, a gente fazia. Então, só para Muito finalizar, obrigado. então, Carlos, muito obrigado mesmo Mostramos pela. aqui, né? Pode, mostrei. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aham. E a reflexão fica temos que pensar mais antes de agir, né? Principalmente não ter o impulso em cima das mídias sociais, das redes sociais, que é o que tem mais, é o impulso, a gente tem aquele sentimento ainda de se conectar com a máquina. E eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais, se conscientizar mais sobre como isso impacta nossas vidas, e principalmente de crianças, jovens, mas também de inúmeras situações. E discutimos aqui hoje, debatemos sobre vários assuntos referentes às redes sociais, sobre essa era digital que a gente vive, né, e que a gente está no, como diz, no limite entre um extremo e o outro. E principalmente gostaria de falar de novo, né, que foi muito importante, né, esse bate-papo interativo com um profissional que, pelo que a gente viu, tu é um profissional da comunicação que está de acordo com tudo que a gente, no nosso curso aqui da comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo da Católica, que é um profissional completo, pois, além de tudo, tu continua estudando, né? Tu continua se especializando, se aperfeiçoando em redes sociais, algo que poderia tu não querer mais, né? Até pela questão do teu trabalho, da profissão, pela tua experiência, e tu tem se atualizado e é algo que é necessário. Essa reflexão que fica, uma atualização. Então, tu tem se atualizado e isso é muito importante que a gente pense assim. Eu gostaria de pedir que tu pudesse deixar uma mensagem final, né, Sim, sim, para quem sim. estiver assistindo. Primeiro eu gostei muito aqui do desenho, só apareceu um bigodinho meio Não do deu para cara da concluir. Segunda Guerra lá. Não, essa é uma expressão Mas Depois o. eu concluo. Não, tá bem. Mas o Rafael, te agradeço muito, foi muito importante aqui, mais o amigo da técnica ali que nos amparou aqui nesse momento. Cláudio, Cláudio, um abraço. Eu coloquei para ti desconectar para criar. Então a gente saiu um pouco desse mundo hiperconectado para criar, para ser sujeito, para ser proativo, né? E, enfim, é, pensar, refletir e estar protagonizando, né? Ser um protagonista. Depois, parece contraditório, pode até ser um pouco, plugar para mudar, ou seja, voltar, né, com esse feedback para tentar, então, transformar esse espaço, esse momento digital em algo construtivo, crítico, né, coletivo, porque ali é interessante que as pessoas estão todas comunicadas e todas atomizadas, distanciadas, né? Então, para a gente ter um encontro assim, é algo até que já sai bastante da rotina. Para verdade. mim, a rotina assim sai bastante.
e dialogar, né? Enfim, ter essa oportunidade de conversar, de debater, de trocar ideias, ponto de vista. Então, é inevitável, o mundo digital é inevitável, está aí. Mas o que nós vamos fazer com ele? Como vamos fazer, né? Que, que ação, que atitude, que postura nós vamos ter? Então, essa é uma pauta para todo mundo pensar. Muito obrigado. Encerramos aqui, então, um projeto integrador, na verdade, de projeto de extensão, projeto integrador do curso de Publicidade e Propaganda. E até a próxima. Obrigado.